Muito bem, vamos para a última questão. Facinho. Questão 4. Vai falar de radioatividade. Especificamente falando sobre tempo de meia-vida. Tá? Porque a radioatividade tem muitos assuntos. Você pode falar de decaimento, você pode falar de tipo de radiação, característica da radiação, diferença da radiação, questão de penetração, questão de massa, se é partícula, se é energia. Mas essa questão fala especificamente do tempo de meia-vida, tá bom? Então, diz assim, glicose marcada com nucleotídeos de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografias de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron com um tempo de meia-vida de 20,4 minutos. De acordo com a equação da reação nuclear. A partir da injeção de glicose marcada com esse nucleotídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meia-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama de carbono 11, a massa em miligramas do nucleoclídeo restante, após a aquisição da imagem, é mais próxima de. Então a ideia é o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Questão 4, última, tá? Todo material radioativo, a radiação em si, ela é fruto de uma instabilidade do núcleo do átomo. Átomos grandes, tá? Só comentar. Você tem aqui, ó, um átomo. E o átomo ele é dividido em duas regiões. Uma região central, chamada de núcleo, e uma grande região 10.000 vezes maior do que o núcleo, que é a eletrosfera. Tá? Se a gente fosse fazer uma comparação, o castelão sendo o átomo, o núcleo seria o tamanho de uma bola de gude no centro do campo. Tá? O núcleo é muito pequeno. E quando o átomo ele tem muitas partículas no núcleo, a gente chama de átomos pesados, quando eles têm muitas partículas no núcleo, então você tem lá, como exemplo, urânio, plutônio, tá? O tório, eles passam a ser instáveis. O núcleo com muitas partículas é um núcleo instável. E ele começa a quebrar parte do seu núcleo e jogar para fora na forma de radiação. Essa radiação ela pode ser do tipo alfa, quando são partículas positivas, com baixo poder de penetração. Pode ser radiação beta, que tem natureza negativa e já é mais penetrante do que a radiação alfa. E a radiação gama, que é apenas energia. Tá? Então aqui você tem, ó, nesse sentido, você tem o aumento da penetração, mais penetrante, tá? E menos massa. Enquanto a partícula alfa é a mais pesada, a gama não tem massa nenhuma, porque é apenas energia. E a radiação beta ela é a intermediária, tá? Pesa menos do que a radiação alfa. Na verdade, ela pesa a mesma massa de um elétron. Em torno de 9,02 vezes 10 elevado a menos 28. Extremamente pequena, tá bom? Então, o que acontece? À medida que esse material vai emitindo radiação, ele vai se transformando em outros elementos. É o que nós chamamos de série de decaimento. Então, por exemplo, quando o urânio emite uma radiação alfa, ele se transforma em um átomo de tório. Tá? Se o tório emitir radiação beta, ele já vira outro tipo de átomo. Então, eles vão emitindo radiação e vão decaindo, vão se transformando em átomos mais leves, até chegar no chumbo. O chumbo é o último da série. Nós chamamos isso de decaimento radioativo. E o interessante é que esses materiais radioativos, eles têm o que nós chamamos de tempo de meia-vida. Eles obedecem a uma regra, a uma lei de velocidade, que é bem peculiar. A cada certo tempo, ele tem a sua massa reduzida à metade. É o que nós chamamos de tempo de meia-vida. Então, por exemplo, o tempo de meia-vida do carbono 14, que a gente usa para datar fósseis, é de aproximadamente 5.760 anos. Ou seja, a cada 5.760 anos, o carbono 14 restante no fóssil, ele cai pela metade. Então a gente tem mais ou menos uma estimativa de quanto é que tem de carbono 14, e aí eu posso comentar em próximas aulas como é que esse carbono 14 é aderido ao nosso corpo, através da alimentação.
Quando nós morremos, esse carbono 14 começa a se transformar em nitrogênio, emitindo radiação beta. Então, ele não é que ele vai ser um material radioativo perigoso, tá? Mas ele passa a emitir essa radiação se transformando em nitrogênio. Então, quando a gente encontra um fóssil, a gente calcula, a gente mede, mensura qual é a quantidade de carbono 14 que tem, e baseado mais ou menos na estimativa do que ele teria quando estava vivo, a gente pode calcular o tempo o tempo de idade daquele fóssil, né? Porque cada 5.760 anos reduz a metade. Então, só para ter um exemplo, se um ser vivo morresse com 1 grama, ele morreu e na época que ele morreu ele tinha 1 grama de carbono 14. Depois de 5.760 anos, vai ter meio grama. Tá? Nós chamamos isso de meia-vida e é representado pelo um T 1,5. Então passou um tempo de meia-vida aqui e caiu pela metade. Passa mais um tempo de meia-vida e ele vai cair a metade, 0,25 gramas. Passa mais um tempo de meia-vida e ele cai a metade, 125 gramas. E aí vai caindo até chegar a níveis muito baixos. Só nesse curto espaço de tempo aqui, de 1 grama até 0,125 gramas, já se passaram 3 meias-vidas. Já se passaram mais de 15 mil, se a gente arredondar para 6 mil anos, já se passou aproximadamente 18 mil anos nessas três meias-vidas, né? Então é assim que os cientistas usam para poder datar um fóssil. Aí essa questão diz o seguinte, a ideia da meia-vida está atrelada a um outro isótopo do carbono, porque o carbono normal ele pesa 12. Você viu nos dados da questão que a gente sempre estava trabalhando com o carbono pesando 12. Mas tem um carbono que pesa 11, tá? Que é o que está citado nessa questão, e o tempo de decomposição dele, de decaimento, é de 20,4 minutos. E tem o carbono 14, que já é 5.760 anos, a diferença do tempo de meia-vida, né? E esse carbono aí é utilizado para exames clínicos, né? Porque esse carbono é adicionado à glicose e o paciente toma e ele vai fazer um exame de tomografia e vai ser rastreado o que está circulando no corpo dele. Sendo que não tem problema porque o tempo de meia-vida é muito pouco, 20 minutos. Depois de algumas horas, até um dia, 2 dias, todo aquele material já saiu do corpo, né? Aí ele quer saber o seguinte, sabendo que o tempo de meia-vida é de 20,4 minutos, tá? Ele quer saber quanto tempo vai restar após 5 meias-vidas. Se bem que nem vai precisar dessa informação aí, não, do tempo de meia-vida. Nem vai precisar, certo? Você vai calcular assim, ó. Eu tinha 1 grama. A questão fala que tinha 1 grama desse carbono 11. Depois de 5 meias-vidas, qual vai ser a massa final? Então, passou uma meia-vida, a massa vai ser de 0,5 gramas. Se soubesse, eu já tinha deixado aquela escalazinha pra gente. Mais uma meia-vida, vai para 0,25 gramas. Mais uma meia-vida, passando mais uma meia-vida, a terceira meia-vida, 0,125. Depois, passou mais uma meia-vida, aí eu vou apelar para a calculadora para a gente ganhar tempo. Daqui a pouco está iniciando a aula aí do professor Renê, aula de História. Fique ligado, não sai da frente do computador, do tablet, do celular. 0,125 dividido por 2 vai dar 0,0625 gramas. E passando mais a última meia-vida, já se passaram 4, passando mais uma meia-vida, você vai ter, dividido por 2 de novo, você vai ter a massa de 0,03125 gramas. Tá? Aproximadamente, se a gente for aproximar, 0,0313 gramas. Sendo que a questão não quer o resultado em gramas, a questão quer o resultado em miligramas. Então você, transformando isso aqui em miligramas, é só dividir por 1000. Tá? A vírgula vai andar aqui 3 casas e vai parar aqui no 31,3 miligramas. Tá? Essa é a resposta. Seria, portanto, o item D. Tá? Item D. Mas, Alan, tem outra maneira de resolver essa questão? Até porque aqui só foram 5 meias-vidas. E se fossem mais, tem como resolver essa questão? Tem. Para isso, você vai usar essa fórmula. Eu encerro a aula agora, tá?
Você vai usar assim, ó, a massa final de um material radioativo é igual à massa inicial dividido por 2 elevado ao número de meias-vidas. Tá? Aqui é um T, tá, pessoal? Você pega a massa inicial, massa final vai ser igual a massa inicial dividido por 2 elevado ao número de meias-vidas. Então, a massa final seria, portanto, a massa inicial, que é 1 grama, dividido por 2 elevado a 5, que é o número de meias-vidas que a questão deu. E aí, você chegaria ao mesmo resultado, 31,3 miligramas, certamente. Beleza? Bom, espero ter ajudado. Se tiver dúvida, aproveita aí, hashtag no Enem BR. Ei, produção, tem dúvidas aí? Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que não. Porque às vezes dá um pauzinho aqui e aí não aparece, mas até agora não. Pronto. Bom, galera, então, obrigado. Esse é o nosso segundo encontro. Vão ter outros. Obrigado, Vinícius, pela participação. Você que está assistindo essa aula, por favor, curta, compartilhe. É um curso de graça, gratuito, tá? Para trabalhar com questões, trazendo informações importantes, pertinentes. Então, ajude seus colegas, tá? Compartilhe, divulgue. Vai ter aula ao vivo, a gente pode perguntar para o professor. O Vinícius perguntou uma questão sobre um ponto importante, ele teve dúvida. Espero ter ajudado, Vinícius, tá? Eu desejo a todos bons estudos, tá? Fé em Deus. Continue estudando. Você aproveitou o finalzinho das férias para estudar. Nós temos até novembro para garantir a nossa aprovação. Pode contar comigo, os outros professores que estão chegando. Tem mais professores, tem novidade chegando aí. Tem professor de biologia chegando, tá? Outros professores vão chegar de matemática, português, redação. O curso está caminhando e tem tudo para dar certo, para fazer sucesso, tá bom? Conto com a participação de vocês. Até a próxima aula. Grande abraço e beijo. Tchau.